Igreja do Senhor Jesus, eu os saúdo na graça, na paz, no amor e na misericórdia. Bom dia, irmãos e irmãs. Hoje vamos refletir sobre um dos momentos mais importantes de toda a história da igreja. O dia em que a promessa feita por Jesus se cumpriu, conforme registrado no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Sabemos que depois de ressuscitar, Jesus esteve com os discípulos por 40 dias, falando sobre o reino de Deus e lhes deu uma ordem especial. Não saiam de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai que vocês ouviram de mim. Ele prometeu: vocês receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eles obedeceram, reuniram-se, oraram e esperaram cerca de 120 pessoas unidas no mesmo propósito. E chegou o dia marcado, o Pentecostes. Essa festa acontecia 50 dias depois da Páscoa. Era uma celebração da colheita e também da entrega da lei a Moisés no Sinai. Mas naquele dia, algo novo e maior aconteceu. Foi um evento extraordinário. Leia sua Bíblia, meu irmão. Verifique. Atos 2, a partir do versículo 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E viram que parecia ser línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Vamos entender os sinais que Deus usou. Primeiro, o som como de vento impetuoso. O vento é invisível, mas tem força e movimento. Ele lembra a palavra espírito, que em grego também significa sopro ou vento. Mostra que a presença de Deus chega com poder, trazendo vida e renovação. 2. Línguas como de fogo. O fogo representa a presença de Deus como no Monte Sinai. Também significa purificação, calor e luz. E pousou sobre cada um, não só sobre apóstolo, mas sobre todos ali, homens, mulheres, servos e servas. Deus não faz distinção. Seu Espírito é para todos os que o creem. Falar em outras línguas. Não era confusão, mas comunicação. Deus quebrou barreiras, pessoas de dezenas de nações, da Ásia, da África, da Europa, ouviram as maravilhas de Deus, cada um em seu próprio idioma. O que Babel separou, Pentecoste uniu em Cristo Jesus. Mas ficou uma confusão na explicação. Havia em Jerusalém judeus devotos de todas as partes do mundo. Ao ouvir aquilo, ficaram admirados e perplexos, perguntando: o que significa isto? Mas outros zombavam: estão cheios de vinho novo. Então Pedro, que antes negou Jesus por medo, agora se levanta com coragem, cheio do Espírito Santo, e explica: estes não estão bêbados como vocês pensam, pois são apenas 9 horas da manhã. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus: derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens verão visões, os velhos terão sonhos. Sim, sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu Espírito, e naqueles dias eles profetizarão. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pedro ensina: o que vocês veem e ouvem não é loucura, é o cumprimento da promessa de Deus para todo o povo. Porque Jesus é o Senhor e Cristo. Depois Pedro prega com clareza: homens de Israel, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus
entre vocês por meio de milagres, sinais e maravilhas que Deus fez por ele entre vocês. Como vocês mesmos sabem, este Jesus entrega conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês o mataram, pregando-o numa cruz. Mas Deus o ressuscitou, libertando-o das dores da morte, porque era impossível que ele fosse retido por ela. Ele lembra a profecia de Davi: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. E conclui com a firmeza: portanto, que todo Israel tenha certeza disto. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Ao ouvir isto, o coração da multidão foi profundamente atingido. Perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, e o que devemos fazer? E Pedro respondeu: arrependam-se, cada um de vocês, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos os que o Senhor, nosso Deus, chamar. E o resultado? Naquele dia, cerca de 3.000 pessoas aceitaram a palavra, foram batizadas e se juntaram à comunidade dos discípulos. Ali nasceu a Igreja de Cristo, não construída de pedras, mas de vidas transformadas pelo Espírito Santo. Irmãos, o Pentecostes não é apenas uma história do passado. Ele nos diz 3 coisas importantes. Primeiro, a promessa é para nós também. O Espírito Santo não veio só para os apóstolos. Jesus disse: o Pai dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Verifique isso em Lucas, confira, Lucas 11:13. Hoje, se você crê em Jesus, Ele quer habitar em você, encher de força, paz e sabedoria. 2. O Espírito Santo nos transforma. De medrosos a corajosos, de confusos a firmes. Ele muda nosso coração e nos capacita para viver como filhos de Deus e testemunhar de Jesus onde estivermos. Como naqueles dias, Deus quer usar você para levar a mensagem da salvação a quem está perto ou longe. O Espírito Santo dá as palavras, a coragem e o amor necessário. Que possamos, como aqueles discípulos, estar ousados e unidos, esperar em Deus e receber com alegria o dom do Espírito Santo. E que, cheio dele, possamos ser testemunhas fiéis de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Vamos fazer uma pequena oração, meus irmãos? Repita comigo. Pai, agradecemos por cumprir a tua promessa e enviar o Espírito Santo. Enche-nos hoje, purifica nossos corações, dá-nos força e coragem para vivermos o teu amor e falarmos de Jesus a todos, em nome de Jesus. Amém. E que a paz do Senhor esteja sempre com vocês. Eu sou Jucimar Vieira, obreiro na casa de oração. É a Assembleia de Deus Canaã, aqui em Iguatu. Avenida Dário Rabelo, 626. Se você mora aqui em Iguatu, se você está sem congregar, se você está com peixe fora da água, se você está pesaroso, descrente, se você está estressado, faça-nos uma visita. Você será bem atendido, você será bem recebido, que nós vamos orar junto, vamos louvar junto, vamos prestar culto juntos, no nome de Jesus. Amém.